Seja bem-vindo à segunda parte da nossa resolução de exercícios de dilatação térmica. Os exercícios eles foram organizados em uma ordem crescente de dificuldade. Se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, recomendo que você faça antes de assistir esse vídeo. Link na descrição. Exercício número 6. Uma chapa de alumínio tem um furo central de 100 cm de raio, estando numa temperatura de 12 graus Celsius. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é igual a 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. A nova área do furo quando a chapa for aquecida até 122 graus Celsius será. Essa questão é muito interessante, ela foi feita para pegar aquele aluno que está dando bobeira na prova. Ela é totalmente contraintuitiva. O que é de se pensar? Que conforme a chapa metálica esquentaria, esse furo no meio dela iria diminuir, que o metal, o alumínio, ele ia expandir para dentro do furo. Só que o que acontece na verdade é o contrário. Esse furo ele expande como se ele fosse feito do metal, como se ele fosse feito de alumínio. Então a gente pode calcular a dilatação térmica desse furo como se ele fosse feito de alumínio, como se fosse o material mesmo. Ele falou que esse furo tem um raio de 100 centímetros, ou seja, 1 metro. Então a gente pode calcular a área inicial desse furo. Como é um círculo, a área do círculo é πr ao quadrado, então fica π vezes 1 metro ao quadrado. Isso vai dar aproximadamente 3,142 metros quadrados. Agora, a gente calcula o coeficiente de dilatação superficial, porque o coeficiente que ele deu para a gente é o coeficiente de dilatação linear. A gente pode usar a aproximação que o beta é igual ao dobro do alfa, então a gente multiplica por 2 e a gente vai obter que o coeficiente de dilatação superficial é igual a 44 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Agora a gente calcula a variação de área desse furo. Nota que a gente está usando o coeficiente de dilatação do alumínio. A gente está tratando o furo como se ele fosse feito do material. Então fica a variação de área igual à área inicial, 3,142 metros quadrados, vezes o coeficiente de dilatação superficial, 44 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, vezes a variação de temperatura. Temperatura final 122 graus Celsius menos a temperatura inicial 22 graus Celsius. Fazendo essa continha, a gente vai obter que a variação de área é igual a 0,014 metros quadrados. E o que ele está pedindo na questão não é a variação, é a área final desse furo. Bom, a variação é sempre o final menos o inicial, então a área final vai ficar a área inicial mais a variação. Ou seja, 3,141, que é a área inicial, mais 0,014, que é a variação. Então a área final vai ficar 3,156 metros quadrados. Alternativa correta é a letra D. Questão 7. Um recipiente de volume V está repleto de um líquido a 20 graus Celsius. Aquecendo-se o conjunto a 50 graus Celsius, transbordam os 2 centímetros cúbicos do líquido. Esses 2 centímetros cúbicos correspondem a... Eu coloquei essa questão aqui para a gente discutir um conceito que é muito importante na dilatação volumétrica dos líquidos, que é justamente a dilatação aparente. O que acontece? Para medir a dilatação de um líquido, esse líquido ele vai ter que estar dentro de um recipiente. Então, esse líquido vai ser aquecido. Consequentemente, o recipiente também vai ser aquecido. O que vai acontecer? O líquido vai aumentar de volume, mas o recipiente também vai aumentar de volume. Então, essa quantidade de líquido que transbordou desse recipiente, esse recipiente estava cheio de líquido, transbordou, depois do aquecimento, uma certa parte desse líquido. Essa parte que transbordou é a variação de volume aparente do líquido. Por quê? Porque além desse que transbordou, o recipiente ele aumentou de volume também. Então a variação de volume real do líquido vai ser essa parte que transbordou, que a gente chama de aparente, mais a variação de volume do recipiente, que o recipiente aumentou de volume também. Então a resposta correta seria a alternativa B, corresponde à dilatação aparente do líquido. Exercício número 8. Em uma experiência para determinarmos o coeficiente de dilatação linear do vidro, tomamos um frasco de vidro de volume 1000 cm3 e o preenchemos totalmente com mercúrio, cujo coeficiente de dilatação volumétrica vale 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Após elevarmos a temperatura do conjunto de 100 graus Celsius, observamos que 3 cm3 do mercúrio transbordam. Dessa forma,
podemos afirmar que o coeficiente de dilatação linear do vidro que constitui o frasco vale. Aqui, novamente, a gente está tratando de dilatação volumétrica de líquido. Esse líquido está dentro de um recipiente. Esse conjunto vai ser aquecido, tanto o recipiente quanto o líquido vão dilatar. Aqui ele falou que 3 centímetros cúbicos do mercúrio vão transbordar. Isso é justamente o conceito que a gente introduziu na questão passada. Ou seja, essa é a variação de volume aparente do líquido. Agora a gente vai calcular a variação de volume real do líquido, já que ele já deu o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio. Então vai ficar variação de volume é igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Para o líquido, isso fica volume inicial, 1000 centímetros cúbicos. Coeficiente de dilatação volumétrica, ele deu 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Vezes a variação de temperatura, que ele falou que é de 100 graus Celsius. Então, a variação de volume vai ficar 15 centímetros cúbicos. Esse valor é a variação de volume real do líquido, calculada a partir do coeficiente de dilatação do líquido. Agora, a gente utiliza a nossa relação, que a variação de volume real do líquido é igual à variação de volume aparente mais a variação de volume do recipiente. Então, a variação de volume do recipiente vai ser igual à variação de volume real, 18 centímetros cúbicos, menos a variação de volume aparente, 3 centímetros cúbicos. Isso vai dar 15 centímetros cúbicos. Então, se a gente sabe a variação de volume do recipiente, a gente pode aplicar a equação de dilatação volumétrica somente para o recipiente e calcular qual vai ser o coeficiente de dilatação do recipiente. A variação de volume do recipiente a gente calculou, deu 15 centímetros cúbicos, o volume inicial 1000 centímetros cúbicos e a variação de temperatura foi de 100 graus Celsius. Fazendo as continhas, a gente vai obter 15 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Só que cuidado, ele não está pedindo o coeficiente de dilatação volumétrica, ele pediu o coeficiente de dilatação linear do recipiente. Então a gente divide esse coeficiente que a gente obteve por 3 para obter o coeficiente de dilatação linear. Então vai ficar 15 vezes 10 a menos 5 dividido por 3. Isso vai dar 5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Esse é o coeficiente de dilatação linear do material que é feito o recipiente. A resposta correta é a letra A. Questão 9. Suponha um recipiente com capacidade de 1 litro, cheio com um líquido que tem coeficiente de dilatação volumétrica 2 vezes maior que o coeficiente do material do recipiente. Dado o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Qual a quantidade de líquido que transbordará quando o conjunto sofrer uma variação de temperatura de 30 graus Celsius? Agora ele está perguntando a quantidade de líquido que vai transbordar, ou seja, qual é a variação de volume aparente. A gente pode iniciar calculando a variação de volume real do líquido, aplicando na nossa equação de dilatação volumétrica. Então vai ficar a variação de volume é igual ao volume inicial. Qual é o volume inicial do líquido? 1 litro. Só que se eu olhar para a resposta, não está em litro, está em centímetro cúbico. Então a gente vai converter de litro para centímetro cúbico. 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, 2 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura de 30 graus Celsius. Fazendo as continhas, a gente vai obter 0,6 centímetros cúbicos. Agora a gente calcula a variação de volume do recipiente, aplicando a equação de dilatação volumétrica. A gente tem que a variação de volume do recipiente vai ser o volume do recipiente, 1000 centímetros cúbicos, 1 litro, vezes o coeficiente de dilatação do recipiente. Ele falou que o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é 2 vezes maior que o coeficiente de dilatação do recipiente. Então a gente pega o coeficiente de dilatação do líquido e divide por 2. Como é 2 vezes 10 a menos 5, vai ficar 1 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, 30 graus Celsius. Fazendo as continhas, a gente vai obter 0,3 centímetros cúbicos. Agora a gente usa essa relação, a variação de volume real do líquido é igual à variação de volume aparente do líquido mais a variação de volume do recipiente. Isolando a variação de volume aparente, ela vai ficar igual à variação de volume real menos a variação de volume do recipiente. Ou seja, 0,6 centímetros cúbicos menos 0,3. Isso vai dar 0,3 centímetros cúbicos. A alternativa correta é a letra C. Exercício número 10. Um recipiente de vidro com capacidade de 1000 centímetros cúbicos contém 980 centímetros cúbicos de glicerina, na temperatura de 20 graus Celsius.
Aquecendo o conjunto até a temperatura θ, verifica-se que a glicerina começa a transbordar. Dados: coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina, 48 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Coeficiente de dilatação linear do vidro, 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Na escala Celsius, o valor de θ é mais próximo de. Nesse caso, o líquido não chega a transbordar do recipiente. O recipiente não estava completamente cheio, então tinha 20 centímetros cúbicos de diferença do líquido para o total do recipiente. E esses 20 centímetros cúbicos é justamente a dilatação aparente da glicerina, porque ela chega até o topo do recipiente. A gente não tem também a temperatura final, que é justamente o que a gente quer encontrar. A gente tem a temperatura inicial. Então a gente pode calcular a variação de volume do recipiente e do líquido em função do ΔT, da variação de temperatura. A gente usa a aproximação de que o coeficiente de dilatação volumétrica é aproximadamente igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Ele forneceu o coeficiente de dilatação linear do vidro que forma o recipiente. Então, para encontrar o coeficiente de dilatação volumétrica, a gente multiplica por 3. E a gente vai obter 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Aplicando a equação de dilatação volumétrica para o recipiente, a gente vai obter que a variação de volume do recipiente é igual ao volume inicial do recipiente, 1000 centímetros cúbicos, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, 27 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é o que a gente quer encontrar, ΔT. Fazendo essa multiplicação, 1000 vezes 27 vezes 10 a menos 6, a gente vai obter 0,027. Agora a gente faz a mesma coisa para a variação de volume do líquido. A gente vai obter ΔV do líquido vai ser igual a 980, que é o volume inicial do líquido, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, 48 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura ΔT. Fazendo a multiplicação 980 vezes 48 vezes 10 a menos 5, a gente vai obter 0,47. Agora a gente utiliza a nossa equação que diz que a variação de volumétrica real do líquido é igual à variação volumétrica aparente mais a variação volumétrica do recipiente. Então vai ficar variação volumétrica real do líquido igual a 20 centímetros cúbicos, que é a variação de volume aparente, mais a variação volumétrica do recipiente. Substituindo os termos que a gente calculou anteriormente, a gente vai obter 0,47 ΔT, que é a variação volumétrica real do líquido, é igual a 20 mais 0,027 ΔT, que é a variação volumétrica do recipiente. O 0,027 ΔT, que está positivo do lado direito, a gente passa ele negativo para o lado esquerdo, então vai ficar 0,47 menos 0,027. Isso vai dar 0,443. Então a gente obtém 0,443 ΔT igual a 20. A gente passa o 0,443 dividindo, vai ficar ΔT igual a 20 dividido por 0,443, isso vai dar aproximadamente 45. Como a variação de temperatura é igual à temperatura final menos a inicial, então θ, que é o que ele pede na questão, a temperatura final, vai ser igual à temperatura inicial mais a variação de temperatura. Então vai ficar θ igual a 20 graus Celsius mais 45,15. Isso vai dar aproximadamente 65,15 graus Celsius, que é bem próximo da alternativa D. Finalizamos mais uma sessão de exercício. Parabéns por ter chegado até aqui. Se ficou alguma dúvida, deixe sua pergunta nos comentários. Se esse vídeo ajudou você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir, bons estudos e até a próxima.